Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, nosso Deus tem nos dado a oportunidade de trazer mais uma palavra, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle é para sempre. É um Deus misericordioso. Também quero já dizer para vocês que estamos bem, eu e minha família. Graças a Deus, nosso Deus tem nos ajudado, tem se colocado em nossa frente como muro. Mas eu vim nessa tarde, ou neste dia, trazer uma palavra da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, versículo 11, 12 e 13. Vamos à palavra. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, porém se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abaná, Pafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Glória a Deus. Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. Nessa tarde quero trazer uma palavra onde o nosso Deus, Ele fala com Naamã, através da moça que estava em sua casa, da serva, para melhor assim dizer. Naamã saiu tropa da Síria e de Israel, aonde houve um combate, e nesse combate, certamente, o exército assírio, ou sírio, eles levaram uma certa vantagem, ao ponto de Naamã ter tempo suficiente de sequestrar uma jovem, aonde, trazendo ela para a Síria, foi colocado na sua casa, e ele passou a ser senhor desta jovem, aonde sua esposa seria e foi senhora daquela jovem. O interessante é que aquela jovem, querido, ela vivia em uma zona de conforto em sua casa, aonde vivia bem com os seus pais, com sua família, e de repente acontece, vou dizer assim, que uma atrocidade na vida dela, algo ruim, onde ela foi arrancada da sua casa, da sua parentela, foi morar em uma terra distante para passar de filha para escrava. Querido, foi algo muito difícil na vida daquela jovem. Difícil demais, porque você está no seu lar com seu pai, sua mãe, sua família, e de repente você é arrancado da sua parentela e vai estar agora em lugar distante, onde você conhece ninguém, e simplesmente agora passa a ser escravo ou escrava. Não foi fácil. Mas eu quero voltar atrás um pouco, aonde Naamã, por ser um general, ser um comandante do exército assírio, ele era um homem, vamos dizer assim, que de muita bagagem, de muita qualidade perante o seu Senhor, perante ao seu rei Ben-Hadad II. Era um rei extremamente sério. Vou dizer que também que ele era um pouco perverso, porque aonde ele iria, ou aonde ia, ele simplesmente vencia boa parte das guerras, porque o nosso Deus tinha levantado Naamã como um general, como um comandante do exército da Síria, aonde o nosso Deus deu muita vitória ao rei assírio. É uma coisa tremenda de se falar, porque você vê o nosso Deus
ser um Deus tremendo, um Deus de Israel, aonde por vezes, assim como Nabucodonosor também, ele levanta reis de nações diferentes. Para quê? Olhe que foi um rei babilônico, Nabucodonosor, e Ben-Hadad, um rei assírio. Porque o nosso Deus tinha como, vou dizer assim, como alvo nações que se levantavam às vezes contra Israel. Deus levantava a rebeldia e ia até aquela nação e vencia. Vai entender o trabalhar do nosso Deus. Quando Deus, querido, o nosso Deus, ele se agrada de uma pessoa, não importa que seja israelita, judeu, não. Quando ele se agrada, ele luta por esta pessoa. Ele é capaz de levantar pessoas e tirar da zona de conforto, porque apraz o nosso Deus querer fazer coisas tremendas. Não importa a nação, importa que o nome dele seja glorificado e exaltado. Ele tira, arranca de Israel, coloca em uma nação diferente, distante, para que o nome dele seja glorificado. E não foi diferente com aquela menina. Naamã, um comandante com muitas honrarias, mas porém leproso. Esse porém, quando aparece na vida de um ser humano, é difícil demais. Nós vimos que na vida de Jefité não era diferente. Um homem valoroso, mas porém filho de uma prostituta. Querido, este porém, quando aparece na minha e na sua vida, é coisa difícil. Naamã, querido, ele tinha todas essas qualidades. Mas quando Naamã saía para a guerra, ele colocava a sua couraça, a sua armadura, para simplesmente, não só para batalhar, mas também para esconder a lepra que tinha em seu corpo. No livro de Levítico, a Bíblia diz que a lepra, ou os sintomas de lepra, é inchaço, onde ela aprofunda a pele, fica uma parte lustrosa, avermelhada, e muitas das vezes, nessa profundidade, nessa cavidade onde ela provoca, dá um inchaço, como se fosse uma úlcera. Algo que um general não podia ficar na frente de um exército sendo leproso. Porque mesmo eles não sendo israelita, sendo assírio, mas por ficar não tão longe, ficava 754 quilômetros, não era tão distante, levava em torno de 8 dias, ou seja, a cultura judaica, a cultura de Israel, muitas das vezes era levado para a Síria. E Naamã, sabendo que sendo leproso, se saísse com o seu exército, e o povo que era liderado por ele, os seus soldados, não iria acreditar ou dar crédito a um homem leproso. E por isso, ele tinha necessidade de usar, glória a Deus, aquela couraça, para que ninguém viesse a ver o que tinha por debaixo do seu uniforme, porque ele era simplesmente leproso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: em um campo de guerra, em um campo de batalha, ele podia esconder a lepra e escondia. Mas o seu rei, ele sabia que o seu comandante era leproso. Mas Naamã, querido, não contava para todo mundo a sua fraqueza, a sua fragilidade. Ele tinha que se impor como comandante e não com a fragilidade de um leproso. Não devemos contar, querido, a nossa fraqueza para todo mundo. Devemos ter muito cuidado com quem conversamos e o que falamos.